E hoje o assunto é super interessante. Falaremos da área da educação ambiental, também junto com a tecnologia em piscicultura ornamental. Parece que é fácil, mas é uma ciência aplicada de maneira muito diferenciada. Ao meu lado está o especialista, que também é biólogo, educador ambiental e piscicultor. Fábio, me explica, como que tudo começou? Quando vocês pensaram, nós vamos começar com a piscicultura São Mateus, você já tinha uma expertise em peixes. Você teria que entender um pouco, né, do desenvolvimento. Cada espécie tem suas características, você também me explicou um pouco. Explica um pouquinho dessa tua tecnologia e como isso tudo começou. Nós começamos, eu comecei, na verdade, né, com 5 anos de idade, né, quando meu pai me deu um aquário de presente, né. Montou um aquário quando eu nasci, né, tinha quase 1 metro esse aquário, e peguei gosto pelo aquário, né. E com 5 anos eu comecei a reproduzir os peixes em casa, né. E meu pai foi me dando corda, né, porque ele é biólogo também, né. E a história é longa, porque ele foi obrigado a interromper a criação de peixes dele, uma vez que meu avô veio a falecer, né. Então, quando meu avô faleceu, não o conheci também, meu avô Haroldo, né, ele teve que abrir mão da criação de peixes, abrir mão dos peixes que ele tinha, né. Teve que doar tudo para mudar de casa, né. Foi uma história bem complicada, né. E através de mim foi possível a retomada das coisas, né, sem querer, né, por vários motivos, né. E inclusive a chácara que nós temos a criação hoje foi ideia do meu avô, né. Ele idealizou a propriedade e essa propriedade ele não não conseguiu ver a propriedade de fato, né. Mas ele deve estar muito feliz porque nós estamos seguindo as ideias dele, né. Meu pai montou a chácara da forma que ele idealizou, né? E eu conheci meu avô através do relato do meu pai, né? Ó, seu avô falava isso, queria fazer isso, tal, né? E no meio do caminho, né, dessa trajetória, meu pai me passando, né, explicando por que é aquilo, por que isso, né? Então, o sonho do meu avô se concretizou através do meu pai. O sonho que meu pai deixou para trás da criação de peixes se concretizou através de mim, né? E hoje é uma coisa só, né? Então, meu avô idealizou a chácara, meu pai queria ter uma área reflorestada, né? Ele conseguiu plantar aquela área inteira, se conheceu, né? E a piscicultura entrou na propriedade justamente onde existia uma área livre, né? Que não tinha sido reflorestada, né? E hoje é um conjunto só, a propriedade é uma coisa integrada, né? Então, e meu pai, ele me incentivou a estudar, né? Falou, você quer seguir essa linha de peixes? Então vai estudar. Fiz biologia, me especializei em peixes e fui tocando adiante o projeto de peixes, né? Mas na pós-graduação, no mestrado na Federal de São Carlos, né? Como começou a piscicultura em si, né? Então a piscicultura, numa demanda de peixes que a universidade não tinha como comprar, né? Eu sugeri para a professora, né, Paulette Rocha, professora, eu vou tentar criar os peixes para defender o mestrado, porque se nós não tivéssemos o peixe, o organismo, estava difícil de buscar longe, né? Na época não tinha recurso, os carros do laboratório não estavam em condições de ir para campo, né? Eu fui com o meu carro próprio várias vezes, um golzinho que eu atolei várias vezes, né? Então, assim, foi através dessa demanda que comecei a criar os peixes na chácara. Defendi o meu mestrado, meus amigos defenderam na mesma época, né? Isso, né, estamos falando de 2006, né? E aí surgiu a ideia de fazer um doutorado voltado para a autossuficiência da Universidade Federal de São Carlos em peixes, né? Se a gente se tornasse autossuficiente em reprodução de peixes, não ia precisar mais buscar peixe fora, comprar, né? Ninguém ia ficar esperando para defender, né? Recorrer prazos, né, também na pós, né, e tudo mais, os programas de pós-graduação, e enfim. Mas infelizmente, né, ou felizmente, na época o reitor ele deu uma negativa, falou, olha, não quero, não tenho interesse em fazer isso, né? E eu tocando doutorado. Aí falou, pô, mas já assim, não tem interesse. Aí chegou um dia que ele falou, olha, não temos interesse de fazer isso, né? Se você quiser fazer isso por meios próprios, né, mas a gente não tem interesse em fazer na Federal aqui. E eu peguei um ônibus, fui pro Varjão, com a cópia da chave do portão, né? Uma enxada, uma pá lá, e comecei a fazer meus buracos, e comecei a fazer meus tanques, e sem descansar, na verdade, né? Que a vontade era tanta de fazer acontecer, tanto é que
em pouco tempo, né, a gente começou já a reproduzir os Danius Helios, né, que são a paulistinha, que é esse peixinho que está aqui na... e depois eu vou explicar a importância desse peixinho. O meu começo foi esse peixinho aqui, né? O paulistinha, que hoje é chamado de zebrafish na comunidade científica mundial, né? Mas em 2006 ele era só o paulistinha que eu tinha no aquário, né? E, paralelamente ao mestrado, eu fiz uma pós-graduação na USP, voltada à educação ambiental, né? Eu fiz junto os dois. Então, na Federal de São Carlos, eu tocava o meu mestrado, e na USP eu tocava a minha especialização em educação ambiental. Isso foi, para mim, um divisor de águas, porque o que eu não aprendi em um lugar ou no outro, ou vice-versa, né? Essas duas formações, né, junto com a biologia que eu fiz lá em Araraquara, na Uniara, né, me fizeram um conjunto de informações, né, tão rico, né, que não tinha como dar errado, deu muito certo. Então, assim, e por que deu muito certo? Porque hoje, na Chácara São Mateus, né, que é a chácara da minha família, onde nós montamos a piscicultura São Mateus, que está completando agora em abril 19 anos já, né, a piscicultura. A propriedade já vai para 50 anos esse ano. Então, assim, depois dessa negativa da universidade, fui até de ônibus, né, para a chácara, né, fazer meus tanques. Continuei lá fazendo incansavelmente os tanques, né, para poder produzir os peixes, né, e continuar a linha de pesquisa no doutorado, né, com autossuficiência em peixes, né. E aí o projeto era bem amplo, né, na época. Mas como a universidade na época não teve esse interesse, né, e começou a aumentar a minha demanda, né, eu comecei a vender os peixes para a Universidade Federal de São Carlos. Então foi interessante, porque a gente fala, a negativa foi um ponto positivo, porque foi o pontapé inicial para que eu conseguisse superar essa negativa, né, e atender. E aí foi aumentando tanta demanda que no fim das contas eu tive que trancar meu doutorado, né. Eu tranquei o doutorado devido à demanda que eu tinha na piscicultura, né. E dessa demanda, na própria empresa, que também não tem empresa, na minha família não tinha nenhum empresário, né? Então eu fui o primeiro ali, com a cara e a coragem, né? Não tinha nenhuma formação administrativa, né? A formação administrativa é zero, né? Eu tinha uma formação de biólogo. Então, como é que o biólogo ia tocar uma empresa, né? Com todas as burocracias e tal. Então, até hoje eu estou aprendendo, né? Tem de quem dá cabeçada, tem de quem acerta, né? Mas hoje são mais acertos que erros, né? Isso é importante. Houve um crescimento profissional, né? Bom, o importante é que o centro de pesquisa, a qual o Matheus também fez a especialização, né, que é o famoso CREA, o Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada da USP São Carlos, o pai dele, Matheus, foi a pessoa que coordenou o curso de educação ambiental. Isso já vem de longa data, e a piscicultura fez parte disso tudo. Mas a piscicultura é uma ciência, que inclusive tem o CEPTA de Pirassununga e tantos outros lugares que ensinam esse trabalho, o Senar e tantos outros órgãos. Mas ele sabe muito bem explicar para a gente a importância dessa ciência, a importância de se entender a biologia, a fisiologia, o manejo de cada espécie de peixe. Isso tudo tem ciência e tecnologia aplicada. Cada tipo de peixe, né, de espécie, ela vai ter lá o seu manejo. Você poderia explicar um pouquinho para a gente? É importante você fazer essa pergunta porque por muitos e muitos anos, né, o aquarismo foi visto como uma perfumaria nesse meio científico. Por quê? O aquarinho, o peixinho colorido, né, o vermelhinho e tal. E hoje, graças a um avanço tecnológico do próprio aquarismo, né, a tecnologia de várias importadoras que vieram para o Brasil, trazendo coisas diferenciadas mesmo, né? Então, é possível hoje você ter um desempenho científico maior graças a um aquarismo que era visto como uma coisa ruim, entendeu? Então, hoje, você pega lá o segmento da biologia, né, com toda a bagagem, né, o aporte do aquarismo que vem, inclusive, de forma internacional, né, dentro da ciência, isso faz com que as duas coisas andem, tanto o aquarismo quanto o meio científico. Porque o meio científico, sem o aquarismo, ele também não funciona, né? O aquarismo sem os estudos também não funciona, entendeu? Então é importante saber que as duas coisas juntas deram um bom resultado, né? E isso a gente usa o dia todo lá, né? O dia inteiro
você tem quebramos esse paradigma, né, de não, aqui não entra ciência ou aqui não entra o aquarismo, né? Não, aqui andam as duas coisas juntas, né? E junto com a nossa educação ambiental, a nossa riquíssima educação ambiental, né, nós conseguimos então, dentro daquele espaço que está sendo construído por todos esses anos, né, fazer tudo funcionar. Então, porque lá é um lugar bem assim, não só agradável, mas diferenciado? Porque ali você tem conhecimento tácito, né, no local mesmo ali, que a gente aprende no dia a dia, tem conhecimento científico, tem o conhecimento da educação ambiental, tem o recebimento do público, né, tem as escolas que visitam, tem o público que só vai para comprar, né, mas assim, todo esse universo, né, criado, né, essas informações, essas vivências, né, fazem daquele espaço cada dia mais um espaço mais rico, né? Então, rico é tanto que você pode visitar esse centro de educação ambiental, assim chamaríamos. É tão fácil chegar lá, para quem conhece o Varjão, né, indo daqui para Ribeirão Preto, né, tem lá as placas sinalizadoras para você. E você pode fazer o agendamento, inclusive, da sua escola, da tua família, e conhecer espécies ornamentais de peixes. É um show. Na verdade, é um verdadeiro show lá. Lindo. Um lugar lindo e um lugar de educação ambiental. Teu filho vai entender o peixinho, vai entender as diversas espécies que ali estão presentes, o comportamento de cada uma, o manejo a qual você deve fazer com cada uma delas. Dê um exemplo aí de alguns manejos em função da espécie. Nós pegarmos hoje, por exemplo, os nossos peixes tropicais, né, da nossa região, são peixes, uma fauna com a temperatura mais elevada. Então, nosso país é tropical, né? Então, a temperatura da água mais alta, né? Um pH um pouquinho mais ácido, né? Se pegar peixes na região da África, por exemplo, ali, são peixes mais também de água quente, porém com um pH um pouquinho mais alcalino, né? Os peixes marinhos, por exemplo, um pH mais alcalino ainda, né? Então, para cada espécie ou grupo de peixes, né, famílias diferenciadas, né, nós temos um tipo de manejo. Seja ele através de temperatura, seja através de um pH, de uma condutividade de água, né? Então, os parâmetros físico-químicos são importantíssimos para você ter um desempenho melhor. Tem peixes que vivem mais em água parada, peixes que vivem com maior correnteza, né? Então, você conhecendo a biologia dos peixes, né, e isso não só através do meio científico, mas pelo aquarismo você consegue, pelas tentativas, né, de reprodução, tudo, você consegue também simular ambientes, né? Então, através de tudo isso junto, você consegue estudar melhor o organismo e ter sucesso maior em reprodução, em manejo, né, e simplesmente em você manter organismos vivos, né, dentro de um tanque, dentro de um lago, né? Então, tudo isso é importante. Às vezes a gente quer ter um aquário em casa e não sabe o manejo correto daquela espécie. Ou não só a ração, mas o pH da água e tantos outros parâmetros que precisam ser considerados, que no caso o Dr. Fábio Matheus, né, Eduardo Matheus, sabe explicar. E ele também pode tirar suas dúvidas, viu? Você que está imaginando aí em fazer lá um aquário, colocar um aquário na tua casa, ou mesmo agora tem outras formas de você fazer ornamentações, né? Criar tanques na sua casa. Ele sabe muito bem explicar a diferença que tem uma coisa da outra. Quando eu vou fazer um tanque na minha casa, né? Como que eu tenho que imaginar? Qual a diferença disso para um aquário? Como que é isso? Antigamente nós tratávamos o espaço externo como um tanque mesmo. Era um tanque de alvenaria, de cimento, né? Às vezes muito parecido com uma piscina, né, convencional de alvenaria, né? E os tanques de vidro, né, como aquários, né, de vidro, né? Hoje você tem diversas formas de você não só condicionar os organismos, mas poder também ter sucesso reprodutivo, você também ter um momento de lazer. Então, o aquário hoje, os tanques de vidro, né, você tem aquários mais rasos ou mais profundos, de acordo com cada espécie, né? Aquários com maior ou menor circulação, de acordo com o bioma que você quer representar. Você pode representar simplesmente um tanque de plantas, né? Plantas aquáticas, né? Um ambiente palustre, com iluminação adequada. Hoje o LED veio também para somar, né? Por bastante tempo já, né, que entrou o LED, mas trouxe para a gente uma realidade maior nessa iluminação, né? Que você precisava antes ter sol, hoje você tem o LED, né? No aquário marinho, mesma coisa, super LEDs para você ter os corais vivos, né? Falando do ambiente marinho, uma maior circulação de água através dos wave makers, né? Que são as bombas de
maior circulação e também reprodução de correntes marítimas, né? Então isso consegue ter também dentro do aquário marinho. Nos tanques convencionais, já partindo para a linha de lagos ornamentais, você pode ter tanto um lago ornamental, um lago de pesca que seja, ou até uma piscina natural, né? Com rochas e tudo mais, simulando o ambiente, sem ter um pingo de cloro, né? Então, tudo isso graças a essa tecnologia que vem do aquarismo, né? Então, você consegue ter ambientes maravilhosos, como se fosse uma cópia, né, da natureza, mas não chega a ser uma cópia, porque seria muito assim para a gente falar que copiou a natureza, né, é algo tem que subestimar. A gente tem que ser um pouquinho mais humilde e falar, não, a gente consegue fazer algo muito próximo à natureza, mas copiar em si não conseguimos ainda, né? Perfeito. Agora aqui, ó, eu vou acabar pegando uma espécie de peixe aqui. Deixa eu tentar colocar isso aqui. Ó, aqui, ó. Aqui. Olha, se a gente for vê-los aqui, vou tirar esse aqui da frente, né? E vou deixar aqui para a gente entender um pouquinho. Peixes vermelhos, né? Chamam peixe vermelho, goldfish, né? Eu vou deixar ele explicar aqui um pouquinho sobre o peixe, que são chamados peixes vermelhos, mas a gente vai entender um pouquinho com o especialista explicando. Esses peixes aqui, antigamente era conhecido como o peixe vermelho, né? Chamado goldfish, né? Nos países da América do Norte, né? Mas aqui no Brasil ele é conhecido como quinguio, né? E os quinguios são parentes das carpas, tá? Muito próximos, né? Família ciprinida, né? Então os ciprinídeos incluem também os quinguios e as carpas, né? A diferença entre um quinguio e uma carpa é que o quinguio ele cresce bem menos do que a carpa, né? Também é de temperatura fria, então ambos vêm da região ali Japão e China, né? Então existe uma briga grande entre eles, né? Inclusive nisso, né? Os chineses falam que eles começaram a reproduzir o peixe antes dos japoneses, né? E os japoneses deram as cores bonitas que os chineses não conseguiram, e aí tem uma briga grande, né? Então, mas ambos os países hoje são assim, tem uma perfeição nas reproduções, né? E em cores, né? Variedades novas, que são peixes que na natureza eram cinzas, né? E às vezes até com a cor de bronze, né? Mas através de um processo de reprodução e reprodução inclusive induzida, né? Seleção induzida, conseguiram cores bonitas, né? Não em laboratório, tá? Realmente na época foi feito simplesmente uma reprodução induzida, selecionando exemplares, um trabalho bem assim artesanal, né? Claro que hoje você, através da engenharia genética, você consegue segurar um gene ali, né? Isolar um grupo de genes de colorações, né? E também transmitir para essa nova prole, né? Você consegue fazer isso hoje, mas na época foi feito, era simplesmente uma reprodução induzida, né? Então, agora a gente também tem outras, agora a gente vai trocar a variedade, a espécie, melhor dizendo, né? Agora a carpa, olha que animal bonito, né? Um animal simbólico, inclusive, a carpa ela tem aí um histórico bastante bonito, mas ele sabe explicar, o Dr. Matheus sabe explicar bem. As carpas, elas simbolizam a prosperidade, né? Então, quando você ganha uma carpa, por um oriental, você está levando um presente fora, que você prospere cada vez mais, né? E aqui no Brasil não é muito diferente, porque a carpa é um animal, além de ser muito bonito, né? E tem uma longevidade grande também em tempo de vida, né? Então ele vai passar por muito tempo na sua casa, né? Às vezes passa de geração para geração, né? E isso também é interessante, né, você observar isso, porque você consegue, não é só copiar coisa ruim, né, de fora, né? Também copiar as coisas boas, né? Então, através da carpa, de um quinguio, que seja, num aquarismo, você consegue trazer de novo, né, aquele convívio familiar, né? Contemplar a natureza, né? Baixar aquela adrenalina e conseguir passar um período, que é raro hoje, né? Tranquilo, né? De você relaxar mesmo, contemplar algo bonito, né? Trazer um amigo, um parente e em volta daquele espaço, seja do aquário, seja de um lago, você conseguir, enfim, passar essas horas agradáveis, né? Então é por aí, né? Por aí. Mas trocando um pouquinho, vamos trazer mais um aqui, né? Acho que está aí no outro recipiente. Nós estamos procurando fazer essa dinâmica de mostrar realmente. Olha só que interessante. Essa... comum que a gente conhece, né? A tilápia, né? Vamos passar então a entender essa nova espécie.
Para a gente... Essa é uma tilápia, né? É uma tilápia. Então, um peixe muito assim conhecido, né? Difundido aí, o mundo inteiro reproduz o peixe, né? E muitos acham até que a tilápia é um peixe nativo nosso, né? Porque tem, né? Tudo que é rio que tem aí por aí tem a tilápia. Mas é um organismo africano, né? Então ele veio para o Brasil há muitas décadas já, com o intuito de realmente trazer uma opção, né, de peixe para consumo, né? Porque também ele é um peixe super resistente, né? Cresce rápido, reproduz rapidamente, é uma reprodução precoce. Um peixe que tem uma reprodução biparental, o macho e a fêmea cuidam dos filhotes, então é uma característica dos ciclídeos, né? Família ciclídea. Então, assim, essa família de peixes, né, é uma família muito evoluída, porque é um peixe, um dos poucos peixes que dão marcha ré também, né? A tilápia. Consegue dar marcha ré, sai da armadilha, sai da rede. Então é um peixe muito, assim, tem várias atribuições a ele, né? E hoje, pensando na medicina, né, o couro da tilápia ele é usado para queimaduras de segundo e terceiro grau, né, para você conseguir minimizar bem a queimadura, né? A carne é excelente para consumo, né? Então reproduz rápido, é fácil de reproduzir, tá? Cresce rápido. Tem vários ciclos no ano, então você consegue tirar 2, 3 crias no ano inteiro, né? 4 às vezes, né? Então, ou seja, não tem como faltar o peixe, né? Agora existe por trás disso um manejo, né? Então, hoje é comum você ver as fazendas reproduzindo tilápias para o consumo, né? É muito comum, o Brasil inteiro, né? Mas ainda existe uma demanda por profissionais que acompanham isso. Não é só pôr o peixe lá e criar, né? Tem que ter um acompanhamento. É o que a gente faz, inclusive. Então nós vamos ter a fazenda, um sítio, vai lá, acompanha toda a produção, escalona toda a parte dos tanques, dos peixes, qual o período que vai entrar, qual ração que vai entrar, qual o tamanho de ração, né? Que mês que você vai tirar o peixe para o consumo ou vai ser a venda, né? E tudo isso. Então, para você ter todo o sucesso dentro dessa cadeia produtiva, é necessário ter um profissional que acompanhe tudo isso, né? O interessante é que, então, você que nos assiste, que pensa em colocar a piscicultura dentro da tua área turística, da tua chácara, da tua casa, ou mesmo numa escala maior, você tem que ter o consultor correto, o especialista correto, em função de tudo isso. São vários parâmetros para você não começar mal e desistir da atividade que pode ser muito lucrativa, ou muito agradável, ou porventura pode ser aplicada em vários segmentos, inclusive o turismo rural, né, o ambiental, a gente pode usar de todas as formas. Mas aí eu vou pedir para o Matheus explicar um pouquinho o que faz um consultor dessa área, tá? Um especialista que já tem, como ele tem, mestrado e também especialização em educação ambiental para te orientar. Vamos lá, vamos aprender com ele, né? Vamos verificar o que é feito durante o processo de implantação de um projeto de piscicultura. O sucesso, né, desse empreendimento, né, seja ele para o uso doméstico, para o consumo próprio, ou mesmo para uma venda aí, né, uma escala maior, né, comercial, né. Então, o primeiro passo é a água de qualidade, né. Então, se você não tem um rio próximo, pode ter um poço artesiano, né, uma água de qualidade que não tenha cloro, que não venha dar problemas para essa produção, né. O segundo passo, depois, é escolher o local correto para implantar isso. Seja ele através dos lagos, represas ou até mesmo o sistema de caixas d'água. Montou o sistema, seja ele aberto nas represas fora, né, ou nas represas e tanques menores, né, ou o sistema fechado com as caixas d'água. Então você tem que escolher como que você vai oxigenar essa água, como você vai filtrar essa água. Vai ser um sistema fechado de reaproveitamento de água, ou essa água vai ser destinada para um segmento de água da própria propriedade, né? Ou vai ser destinada para uma irrigação de hortaliças. Tudo isso aí tem que ter um estudo prévio, né? E falando desse estudo prévio, né, não adianta você só focar no peixe ali e não saber o que acontece em volta da propriedade. Então, quando a gente entra numa propriedade, a gente tem que saber toda a atividade que acontece na fazenda. Então você tem gado aqui, tem cana ali, tem não sei. Então você tem que saber quais são as culturas que a fazenda faz, quais são os destinos desse resíduo que ela faz também, onde estão as curvas de nível, para não, de repente, ter um inconveniente de jogar todo o resíduo da fazenda dentro da sua represa de peixe, né, contaminar a sua carne, o seu peixe, né? Então,
visão, né, integrada da propriedade é muito importante para você ter sucesso, né? E seja numa casa, numa residência também. Posição do sol que você tem de manhã, à tarde, né? É muito quente, é muito frio, ou não tem sol, né? Tudo isso é importante para a gente conseguir um sucesso também, até mesmo dentro da casa, né? Exatamente. Quando a gente imagina, então, em piscicultura, educação ambiental associada, turismo rural, a harmonia de ambientes, a harmonização de ambientes, a parte educacional, a parte envolvendo projetos, nós temos que ir atrás dos especialistas, dos pesquisadores, das pessoas que estudam, que isso é muito importante na aplicação correta. Agora, você deve estar curioso, como chegar lá, como visitar, como conhecer as diversas variedades que ele tem lá, como entender como que ele faz o manejo de tudo isso. Ele vai passar para vocês agora, anota aí, está o caminho correto para vocês chegarem até ele. Para você chegar até a nossa propriedade é fácil, né? Então, o acesso que vai para Ribeirão Preto, na SP 318, é a rodovia que liga São Carlos a Ribeirão Preto, né? No caminho o Varjão, né? Então, o Varjão, muitos conhecem, né? Comecinho do Varjão ali, a rua Professor Francisco Oliveira Alves, a chácara São Mateus, né? Vai aparecer aí o telefone 997866866, né? O mapinha também, como chegar, acho que você consegue colocar lá, né? Tem um mapinha, é bem simples, né? A gente está à disposição, enfim, seja para vocês passearem, seja para agendar a sua escola, né? Estamos à disposição para a gente ajudar vocês no que vocês precisarem, tá? Agora, a mensagem final seria essa, uma mensagem de educação ambiental, já que a pauta ambiental para o mundo inteiro é importante, né? Para o mundo inteiro. Inclusive lá ele tem espécie da Amazônia, vocês vão conhecer lá. Mas deixa eu pedir para ele deixar a última mensagem, imaginando um planeta melhor, uma educação ambiental integrada, uma sustentabilidade verdadeira e tudo aquilo que a gente imagina ser melhor para gerações futuras. Quais seriam a mensagem nessa natureza, com esse escopo, para as futuras gerações ou para quem está nos assistindo? Acho que a principal mudança, né, pensando aí em uma população global, né, com relação ao meio ambiente, né, se nós tivéssemos o mesmo olhar, o mesmo tempo que nós temos para um celular, para a natureza, né, seria muito mais prático e muito mais assim aproveitável, né? Porque às vezes a gente faz um caminho, às vezes até automático, de um carro até a sua empresa, seja até uma universidade, né? O seu ambiente de trabalho, mas não percebe, ou percebe-se muito pouco do que você vê pelo caminho, né? Então, uma das coisas que a gente fazia na USP era a gente fazia o caminho de carro, depois voltava a fazer a pé, né? Quando você faz ele a pé, você percebe tantas coisinhas que não percebe no carro, né? Mas se você fizer esse caminho, por exemplo, seja na sua casa, no seu quintal, o jardim que você tem na sua casa, né? Faça exercício diariamente, né? Vou pegar 15, 20 minutos do seu dia, que seja uma hora, para contemplar a natureza. Vai numa praça pública, vai num parque, um parque ecológico, que nós temos tão bonito aqui em São Carlos, né? Ou mesmo na universidade, né? Uma área arborizada, né? Escuta mesmo, escuta o canto dos pássaros, observa as nuvens, as estrelas à noite, né, a lua, o sol, agradeça, né? O sol já nasceu, ou se pôs, né? Agradeça o seu dia, né? Então acho que essas pequenas coisinhas que a gente deixa de fazer, né, que faz uma diferença enorme na sua vida. E é dessa forma, uma pessoa capacitada, bem informada, espiritualizada, uma pessoa que sabe aquilo que fala e aquilo que quer, uma pessoa que tem origem, que tem família, que tem princípios, uma pessoa de bem, uma pessoa a qual a gente sempre deve levar como referência. Esse sim é o Dr. Fábio Eduardo Mateus, uma pessoa que sabe e que faz que a gente entenda, que passa a entender melhor a vida, o meio ambiente e os seus valores. Meu nome é Kleber Chicrala, a gente se vê no próximo programa. Até lá.